Boa noite, gente. Quero agradecer, né, o privilégio de poder compartilhar a minha história, por ter sido chamada pela Marina, né? E durante toda essa semana nós estamos aqui nesse lugar assim muito bacana, né? Com esse projeto cultural para a cidade, que tem sido muito interessante, que a gente tem aprendido muito aqui. Tivemos aqui as rodas de conversa super descontraído durante a semana, com o tio Ricardo, Kilder, Meire, Soraya teve presente também, a minha mãe também teve, e contando histórias de Oliveira. A gente riu muito, muito caso bacana e tudo. E hoje o tema está voltado para empreendedorismo feminino, que passa de mãe para filha, das suas raízes, né, para os dias de hoje. E a minha história de empreendedorismo, eu posso dizer que ela começa mesmo na minha raiz, que é a minha avó Isabel. A minha avó Isabel, ela veio do Líbano com 10 anos de idade. Ela veio morar no Brasil, morou aqui na cidade de Oliveira, casou-se aqui, teve 2 filhos, que é a minha mãe, todo mundo aqui eu creio que conhece, Magali, e o Ricardo Simão, o professor Ricardo, né, que foi diretor da Escola Mário Campos. E a minha avó, ela exerceu a profissão de costureira aqui na cidade, mas com certeza não era uma costureira comum, porque ao longo da minha vida eu sempre ouvi falar, não só da minha mãe, mas de muita gente, que ela era uma costureira fenomenal, que inclusive ela costurava para mulheres aqui de toda a região aqui, de Bom Sucesso, de Carmo da Mata, de Santo Antônio do Amparo, as cidades vizinhas aqui, e que inclusive às vezes tinha mulheres de outros estados que vinha para Oliveira passar férias e ficava conhecendo, e nas vindas depois traziam tecidos para que ela costurasse durante o período que ela estivesse de férias, né, que ela fizesse os modelos. Então ela foi uma excelente modelista e viveu disso, né, durante toda a sua vida. Foi o meio de vida que ela teve aqui na cidade de Oliveira. Sempre trabalhou por conta própria como modelista do seu tempo. Agora, eu também tenho uma referência como empreendedora, que isso eu vou falar e ela mesma vai falar assim, mas realmente ela é uma mulher empreendedora, que é a minha mãe. Por que eu falo isso? Porque ela, na verdade, ela é professora e teve essa função, né, na cidade de Oliveira, foi professora de várias escolas e tal. Mas ela também, a minha mãe, ela foi casada com o meu pai, foi mais ou menos uns 40 anos de casado, né, mãe? E o meu pai, ele tinha um problema com alcoolismo. E ele era muito boêmio, também tinha envolvimento com questões de jogo, né? E mais ou menos aos 52 anos de idade, ele teve um AVC. E só depois disso que a ficha dele caiu, que ele passou a levar as coisas mais a sério. E ele era fazendeiro. E nessa ocasião, ele já tinha recebido as terras dele como herança, né? Meu pai, ele é proveniente da fazenda do Cedro, ali na cidade de Carmópolis de Minas.
Era uma extensão enorme de terras ali. Ali ele recebeu a porcentagem de terra dele, mas foi depois que ele teve esse AVC que ele passou a desenvolver e foi onde ele construiu a fazenda. E por que eu chamo a minha mãe de empreendedora? Porque a minha mãe esteve ao lado do meu pai nesse processo de construção da fazenda, chamava Fazenda Morro Agudo. Foi uma fazenda muito forte que eles formaram ali, com venda de café, né, lavouras de tomate, gado leiteiro, gado de corte. E o meu pai, desde que ele teve o AVC, ele nunca mais andou. Ele ficou paralítico. Então, foram 18 anos em que a minha mãe esteve ao lado do meu pai, trabalhando ali na fazenda. Por conta própria, né? É uma forma de empreendedorismo também. Ela esteve ao lado do meu pai, o meu pai não podia dirigir, era ela quem dirigia para ele, ela que cuidava dos negócios junto com ele, embora ele que entendesse ali das coisas de fazenda, mas ela estava ali do lado dele administrando aquilo tudo. Então, ela também é uma referência para mim de empreendedorismo. E uma coisa que eu particularmente posso dizer, um sentimento pessoal meu, é que eu me sinto privilegiada por ser descendente de libanês, né? Porque são pessoas que têm história, são pessoas fortes, mulheres fortes, mulheres determinadas, valentes, e guerreiras, trabalhadoras, e é uma referência muito forte para mim. E aí a minha história já começa de uma outra forma. Eu sou técnica de enfermagem, formada, né, como técnica de enfermagem, e trabalhei na Santa Casa de Misericórdia de Oliveira por 12 anos, 5 anos clínica particular e PSF também. Então, eu tenho ao todo 18 anos de enfermagem. E no ano de 2021, numa situação de desemprego e bastante cansada, porque a profissão de enfermagem não é brincadeira, né? Não sei se tem alguém aqui da área de saúde que possa confirmar isso junto comigo, porque não é brincadeira. Jornada de trabalho exaustiva, trabalhar à noite, você não tem opção. Se fala, você vai para o plantão noturno, você tem que ir para o plantão noturno. Se falta colegas, não chegou a hora de passar o plantão, se o colega não apareceu, você não pode simplesmente abandonar os pacientes, né? A gente tem que ter responsabilidade e às vezes a jornada vai só estendendo e o salário é um salário muito pouco, né? Muito injusto até. E eu me encontrava nessa situação de desemprego e pensando o que eu ia fazer dali para frente. E aí eu passei um mês, mais ou menos, descansando, mas eu não sou uma pessoa de ficar parada e já comecei a quebrar a cabeça para ver o que eu ia fazer dali para frente. E estava bem desanimada de procurar emprego na área de enfermagem ou voltar para o hospital. Isso estava, assim, me corroendo por dentro. Aí eu sou casada com o Jordano, né? Jordano, sabe aquele casal que na roda de amigos é sempre o casal que está à frente da cozinha, seja do churrasco, das panelas, né? Eu e o meu marido. Meu marido é um excelente cozinheiro e eu também gosto muito de cozinhar. É da minha natureza essa parte de gostar de cozinhar. Aí eu falei, quem sabe eu tento alguma coisa nessa área, né?
Aí o meu primeiro passo foi justamente procurar o Sebrae para receber orientações nesse sentido. E fui muito bem acolhida pelo Sebrae, que me deu uma luz assim, no sentido de eu estar estudando, me autoconhecendo, fazendo pesquisas de campo, plano de negócios. Aí eu comecei a pesquisar aqui em Oliveira a respeito dessas questões de restaurante, fornecimento de marmitex e tal. Andei na cidade junto com meus filhos, né, pesquisando. Só que tinha aqui dentro do meu coração, dentro da minha mente, assim, martelando, relacionado à culinária árabe. O meu pensamento se voltava para isso constantemente. E Oliveira tem muitos libaneses, mas não tinha ainda nada específico nesse sentido, nesse tempo agora, né? Aí eu falei, eu vou fazer um curso de culinária árabe, porque eu já sabia fazer muita coisa que eu aprendi da minha mãe. Vendo a vida toda ela cozinhando, fazendo, né, as pastas árabes, charuto. Eu fui aprendendo tudo aquilo ali com a minha mãe. E comecei a fazer o curso. E nesse curso que eu fiz, eu comecei a conhecer histórias relacionadas a cada item da culinária árabe. Por exemplo, o baba ganoush, na minha casa a gente chamava de terrine de berinjela. E ali no curso eu aprendi que... por que chama baba ganoush? O que era o baba ganoush? Tinha uma história, tem toda uma história por trás de cada coisa, de cada item. E no caso do baba ganoush, que eu estou citando aqui como exemplo, o que era a história? É que havia um sultão que não tinha dentes, que ele era apaixonado por berinjela. Isso lá nos primórdios, né? Era um sultão lá do Oriente Médio. E ele tinha uma filha. E essa filha fazia a berinjela daquela forma, com aquela forma artesanal de colocar ela para defumar no fogo. E amassava a berinjela, porque ele tinha dificuldade para mastigar. Aí ela fazia e dava para o seu pai se alimentar da berinjela, amassadinha. E o que significa baba ganoush? O significado é papai mimado. E esse nome, né, se estendeu, essa pasta, rompeu os anos aí, né? Está aí até o dia de hoje. É uma preciosidade da culinária árabe. Da mesma forma também a coalhada síria. Eu aprendi também a respeito da coalhada síria, que é a misteriosa pasta branca que curou os males digestivos do rei da França. Aí eu fui aprendendo essas histórias, isso há muitos anos atrás, né? Isso é coisa milenar mesmo. Aí eu fui conhecendo essas histórias e fui me apaixonando por cada uma delas. E cada vez mais se tornava mais forte no meu coração o desejo de trabalhar nessa área. Em contrapartida, tinha toda aquela história que eu escutei a vida inteira, que os meus avós, né, bisavós, vieram lá do Líbano, fugindo da guerra, né, e que trouxeram para cá os seus costumes, as suas crenças, seus hábitos, e começaram a praticar isso aqui no Brasil, né? Trouxeram muito exemplo, e passaram por muitas lutas nessas situações de guerra. Aí tudo isso foi cada vez... Sabe quando um quebra-cabeça vai se encaixando as peças?
E um outro detalhe também, que também foi importante, é que o meu marido, ele era filho do Sr. Geraldo da Lázara, ele é filho do Sr. Geraldo da Lázara, né? E eles tinham uma padaria, e ali na padaria ele aprendeu o ofício de padeiro. Então, qual que era a minha maior dificuldade? A questão das massas, porque não é o meu forte, mas era o forte dele. Aí eu falei com ele, você topa, Jano, fazer? Meu marido chama Jordano. Você topa fazer junto comigo? Você tem habilidade com as massas? Eu já fiz o curso, eu já tenho a experiência com as outras coisas. Aí ele, não, vamos fazer junto. Começamos, eu cheguei no Instagram e postei venda de 2 potinhos de coalhada. Aí, rapidinho, eu já recebi ligação falando, você está mexendo com isso? Eu queria experimentar e tal. Saí, peguei uma bicicleta, saí lá de casa, levei os 2 potinhos de coalhada para a Ana Maria da prefeitura. Levei para ela e aí eu comecei a postar e os pedidos chegando, um atrás do outro, e tendo boa aceitação, e cada vez aquilo vinha... eu comecei a viver daquilo, né? Todo fim de semana eu tinha pedidos, né? Eu já fazia charuto, já fazia quibe cru, o pão sírio, o Jordano fazia. Aí nós passamos pelo desafio da esfirra. A Nadinha lembra que eu fui na casa da Nadinha para que ela experimentasse, né, a esfirra que a gente estava fazendo. Bom, aí depois disso veio... estava próximo, chegando o Festival da Primavera, aqui em Oliveira. Era já quase no mês de outubro. Aí eu falei, bom, eu vou procurar a Ana, procurei a Ana Maria, procurei o Kilder também. Falei para eles que eu queria aproveitar aquela oportunidade do Festival de Primavera para apresentar o meu trabalho para a cidade de Oliveira. E fui acolhida, né, por eles para poder estar fazendo a barraquinha. E chegou o Festival da Primavera, seria de quarta a domingo. E eu fiz uma determinada quantidade, porque lidar com alimento perecível é bastante complicado. Aí eu pensei assim comigo, eu vou fazendo aos poucos, de acordo com o que tiver a saída, eu vou fazendo mais. Eu não estava esperando que seria uma coisa muito grande. Aí eu fiz mais ou menos uns 200 quibes, achando que eu ia vender aquilo assim, da quarta-feira até no domingo. Fiz mais ou menos umas 200 esfirras. Fiz quibe, pão sírio e tal. Aí veio a quarta-feira, a praça estava vazia, tinha pouca gente. Eu vendi 20 quibes, mais ou menos umas 15 esfirras, e saí de lá feliz, né? Eu não estava pensando em lucro, minha intenção mesmo era mostrar meu trabalho para o povo de Oliveira, né? Aí veio a quinta-feira. Aí já na quinta-feira, já deu movimento na praça. E eu estava com 180 quibes, eu vendi os 180 quibes, vendi todas as esfirras que eu fiz, e eu me vi numa situação bastante delicada, porque como é que eu ia passar sexta-feira, sábado e domingo? Aí eu tive que reunir, chamar amigas minhas para me ajudar. Aí, na sexta-feira, tudo que eu produzi, eu vendi na sexta-feira. No sábado, foi o mesmo aperto, aquilo eu já estava morta de cansada. Eu vendi tudo no sábado, tudo. No domingo, o dia inteiro, trabalhando. No final, só de quibe, foi 1.200 quibe que eu vendi. E eu cheguei ali no domingo, eu estava cansada, cheguei lá,
na minha barraquinha, a barraquinha ainda estava fechada, já era umas 6 horas da tarde, eu não conseguia abrir mais cedo, estava cheio de gente lá na porta esperando o quibe chegar. Aí, no final, eu tive um bom lucro no Festival da Primavera e muita motivação de seguir adiante com aquele trabalho, né? E aí, já naquela semana, eu fui convidada para participar do Festival de Gastronomia de São Francisco. Aí foi aquela correria para produzir, e eu já tinha um pouco mais de experiência, né? E tinha que produzir para poder dar conta do Festival de São Francisco, que também foi um sucesso. Lá em São Francisco também foi muito bom. Então, eu já fiquei muito motivada de poder seguir adiante com esse processo. Aí veio a ideia de ter já um ponto, que eu estava trabalhando dentro da minha casa com as coisas que eu tinha. Aí já veio a necessidade de ter um forno melhor, um freezer melhor. Aí eu já usei meu dinheiro para poder investir nisso. E aí nós começamos a pensar na possibilidade de abrir um lugar para a gente ter um lugar para a gente produzir. E eu tinha um ponto, né, bem ali na Avenida Pinheiro Chagas, do lado da casa da mãe. E o Bruno estava ali com a Esporte. Eu estava com muito receio de pedir ele o ponto, estava muito constrangida de pedir. Aí alguém me falou assim que empreendedorismo é o estado de espírito de quem deseja ardentemente mudar alguma coisa. E era exatamente o estado que eu me encontrava durante todo aquele processo ali. E uma outra pessoa falou comigo assim que CNPJ, CNPJ, CPF é CPF, que eu tinha que saber separar as coisas. Aí eu fiquei motivada a pedir o ponto. Com muita dificuldade, mas eu, na minha fé cristã, né, eu orava e pedia a Deus que já colocasse alguma coisa que fosse melhor ainda para o Bruno, né? E para ele sair e ter alguma coisa ainda melhor para ele. E, de fato, graças a Deus, depois que eu conversei com ele realmente já estava com outros planos e deu tudo certo. No carnaval, no dia 14 de fevereiro desse ano, eu já estava com o meu restaurante de portas abertas para o carnaval. E cheio. E lá é um ponto muito bom, onde eu tenho uma cozinha grande, onde eu posso trabalhar com bastante espaço, e tenho na frente onde eu tenho as minhas mesinhas para receber os meus clientes. Eu levantei esse restaurante com o que eu tinha. O Bruno deixou um balcão lá para mim, ele é um ponto bem comprido assim, minha estufa fica no fundo, assim, fica longe da rua, é até uma estrutura assim meio difícil, mas desde então não me faltou clientes, não faltou pedidos, o processo vem crescendo, né, desde então. E agora eu já senti necessidade de ter mais ferramenta de trabalho, mais recursos dentro do meu restaurante. Agora eu já tenho mais freezer, já comprei uma estufa nova, já vou conseguir levar o meu balcão mais para frente da rua, mais próximo da rua, né, para poder ficar com uma vista melhor. E até aqui é o que tem acontecido comigo. Agora, eu não posso deixar de declarar que eu considero que essa minha força que eu tenho tido até aqui para poder conquistar o meu próprio negócio, eu precisei de ajuda, como você falou aqui, né, a importância da equipe trabalhando comigo,
o meu marido, que está do meu lado, me ajudando, minha mãe, meus filhos. Foi toda uma conquista que eu não consegui nada sozinha. Graças a Deus, né? E até aqui, tudo que eu conquistei até aqui foi as pessoas que estão do meu lado me ajudando, me apoiando, e essa força que eu carrego comigo, que eu tenho certeza que vem das minhas origens, que é a origem libanesa, né? O exemplo que eu tenho na minha mãe, o exemplo que eu tenho na minha avó, o exemplo que eu tenho da comunidade árabe de Oliveira, né? Que eu sei que são mulheres guerreiras, né? Fortes, trabalhadoras. E eu convidei, nós chamamos para estar aqui conosco nessa noite, né? Eu também quero compartilhar com elas. Vou passar o microfone para a Nadinha, porque eu procurei a Nadinha para a gente conversar um pouco disso. E a mãe da Nadinha teve um armazém que teve muita importância na cidade de Oliveira, né, no passado. A Nadinha mesmo deu seguimento, depois ela teve um supermercado, é uma mulher empreendedora. A dona Linda, eu lembro que eu era criança, a mãe falava, vai lá na Linda buscar tal coisa. Eu adorava ir na Dona Linda, porque a Dona Linda tinha tanta coisa dentro daquela loja, né? Novelo, aviamentos, tudo. E eu me sentia dentro de um labirinto, e eu gostava de ficar brincando ali, ali na loja dela, né? E também tem a Suede, a Linda Lúcia, que são aí empreendedoras, né, do comércio de Oliveira, já com uma longa história que tem servido a população de Oliveira, acrescentada a essa cidade, né? E só para finalizar, o meu objetivo é trazer algo bom para a minha cidade, trazer um sabor de qualidade para a minha terra, para os meus conterrâneos, para o meu povo, né, com um bom tempero, coisa de qualidade, bem servido, né? E esse é o meu objetivo. E eu estou muito feliz, muito satisfeita com todo o trabalho que eu tenho feito. Estou me sentindo muito realizada, né? Então está sendo tudo muito bom. E muito obrigada, Marina, pela oportunidade de estar passando aqui, essa minha experiência. Obrigada, Kilder. Eu adorei participar com vocês essa semana, né? E vocês, olha só como que eu tô podendo, né? O Kilder me chamou junto com o Fred do Prato de Girassol, né? Para a gente estar servindo o almoço árabe, né? Da comunidade libanesa, para a gente estar fazendo o almoço para a turma. Então tudo isso tem sido muito bom. Estou muito feliz, muito satisfeita. Muito obrigada. Gente, é muita emoção. É muito maravilhoso, como eu sou cheia de pleonasmos. Eu sou pura intensidade. Gente, eu estou imensamente feliz com isso que está acontecendo aqui. Miribel, quando você falou que empreender é uma decisão, como é que é? É o estado de espírito de alguém que deseja ardentemente mudar alguma coisa. Deseja ardentemente. Ouvir isso hoje reacendeu, né, essa coisa que pulsa em mim, viu? Muito obrigada. E não é fácil, né? Porque os desafios são muitos. Não é brincadeira. A experiência que eu tenho vivido esse tempo agora não é brincadeira. Mas com fé em Deus, que é Deus que está no controle de todas as coisas, Deus vai encaminhando tudo direitinho para que a gente realize. Isso. E é isso, é o desejo, né? O desejo é o que movimenta. Eu mudei ao longo da minha vida a palavra sonho para a palavra desejo.
Porque quando você fala um desejo ardente de mudar alguma coisa, sonho é uma coisa muito lá assim, ó, meu sonho, né? Fica longe, nem parece que é uma meta ou um objetivo. Desejo fica mais aqui, ó. E ele vai mudando à medida em que as coisas às vezes vão fazendo ter que mudar. Porque às vezes a gente deseja uma coisa, mas aparece uma pedra no caminho, e o desejo é igual água. Ele fica ali um tempo, a gente sofre, chora, mas depois a gente acha o caminho de novo. Quando é sonho, a gente fica lá, nossa, meu sonho acabou, fica naquela lamúria e não vai para frente. Então, quando eu fui escutando isso nas pessoas, que o sonho paralisava elas e o que o desejo movimentava, eu parei de falar sonho. Hoje eu falo desejo. Então, que o desejo de cada um de vocês, esse desejo decidido, esse desejo ardente, né, possa movimentar essas histórias que vocês estão construindo aí, né, e que a gente possa fazer junto, tá? Gente, agora a gente vai ter um sorteio e depois tem show, tá? A gente vai dar uma corrida aqui para dar tempo da gente participar e ouvir o show. E aí eu convido que agora a gente conte as histórias aí, ó. Que a conversa continue aí na mesa, que o objetivo é esse, viu, gente? Por isso é que a gente senta em volta da mesa. Mas antes, vem cá falar. Pessoal, boa noite. Olha, essa semana foi incrível, né, Marina? A gente está realizando aí desde segunda-feira a sexta jornada, nona nona jornada do Patrimônio Cultural de Oliveira. A gente termina amanhã com o almoço árabe, estão convidados. Ainda tem vaga? Quem tem, né, Ney? Ainda tem vaga? Algumas, né? Venham participar com a gente. É uma cortesia da nona jornada, um patrocínio da Prefeitura com a Secretaria de Cultura. Vai ser amanhã aqui, meio-dia, tá? Qualquer dúvida, fala com a Meiribel, que é ela que está por dentro da lista lá, né? A gente montou uma estrutura aqui fora, vai usar a plataforma também. E a gente agradece aí pela participação de todos. E falando de mulheres empreendedoras, né? A gente tem aqui Suede, Soraya já participou 2 vezes essa semana com a gente, né? Quarta, na verdade, é isso. A gente quase foi expulso daqui, né? De tanto que a gente foi conversando, né? Nós precisamos fazer isso mais, né? Essas rodas de conversa, comer, beber e falar. E a gente está gravando tudo, desde segunda-feira, né? A gente vai colocar esse material nas redes sociais depois. Agora, falar de mulher empreendedora, tem que lembrar da Nadinha. Gente, a época do coque supermercado, né? Vamos passar a palavra para a Nadinha aqui, Marina, porque ela tem muita coisa para contar. Suede, Soraya, a gente quer ouvir todas. Gente, boa noite, para quem eu ainda não falei boa noite, e um beijo também, porque eu sou beijoqueira. Isso aí é da raça também, viu? Já que a Meiribel falou que, né, da descendência, o árabe é amoroso, muito amoroso, e principalmente o libanês. O libanês é família, é amor, é paixão, é compaixão. Nós estamos enchendo o ouvido deles que é compaixão, é companheirismo, é tudo, é tolerância, é paciência, é uma série de coisas que Deus pede da gente. E por quê? O povo libanês que veio para o Brasil, vocês podem dizer que eles são fugitivos. São fugitivos, eles vieram fugindo de guerras. E o Líbano até hoje, né, em pleno século XXI, não tem exército, não briga, não entra em lutas que certamente são... Não entra porque nenhuma luta, nesse caso, como é lá por terra e coisas tais, é infecunda, não adianta, não é? Então, os nossos patrícios que vieram de lá são chamados de turcos aqui no Brasil, porque não havia uma passagem para eles
saírem de lá a não ser pela Turquia. E eles tinham que ter o passaporte turco. E com isso aumentavam a idade para poder fugir dos conflitos. E eu tenho, sim, muito orgulho de ter sido filha. Deus me deu essa oportunidade, filha do Omar e do Manage. Porque se eu tenho uma família assim, maravilhosa, de quem eu me orgulho muito, a quem eu amo demais, eu devo a eles, porque eu aprendi a amar com eles. Né? Eu brinquei de cavalinho, eu sentava no joelho do meu pai, eu beijava ele toda noite, eu tomava a bênção, eu pedia para todos eles a proteção de manhã. Então, isso aí faz da gente sempre pessoas ligadas a um ser superior que nos torna cada dia melhores. Há uma força infinita que nos dá a paz, a confiança e a certeza de que amanhã pode ser bem melhor. Nos dá a coragem de tentar e a humildade de saber que erramos. Todos erramos. Nós estamos aqui num barco, numa arca só, todos nós. Amanhã nós podemos todos ser vencedores, mas podemos perder algumas vezes. Mas nós temos que conquistar o direito de ter várias mãos lançadas para nós, para nos ajudar a erguer, a reerguer, para sobreviver, para estar junto. Isso é que interessa nesta vida. Nós fomos postos aqui com um objetivo. Qual é o seu? É se tornar cada dia melhor? É fazer o mal? É querer o bem? É estar perto de alguém por inteiro ou não? É fugir? É sair? É correr? É se omitir? É mentir? Não. Não, com certeza não. E todos esses valores que eu trago hoje, em mim, vêm de duas pessoas, e certamente daquelas que as antecederam, que são meus avós, meus bisavós, a quem eu amo e a quem eu daria muitos anos dessa vida para voltar a estar com eles algum tempo. E nós, brasileiros, eu me sinto brasileira, tá? 90%, 100% brasileira. Nós, brasileiros, temos que passar para frente esses valores que nós conquistamos com nossos pais. Gente, quanta saudade com que eu me lembro da Dona Linda, sentada lá naquela loja, que tem tudo, né? Lá tudo se achava, tudo tinha. Que saudade de descer a Paulo Chagas, a Carlos Chagas, e ver a Magali com o Ponês, com aqueles olhão verde, azul, não sei como é que é, dizer bom dia, boa tarde, como é que vai? Seu pai tá bom? A família inteira interessava para todo mundo. Então, nascer em Oliveira, para mim, é um privilégio. Porque houve época em que eu conhecia assim, falava assim, Tiguinho. Vamos ver de que família que ele é. Hoje, meus netos me gozam, porque eu pergunto. A primeira coisa que eu quero saber dos seus amigos, filho de quem? Porque essa genealogia era tão próxima da gente, era tão dentro do peito da gente, que a gente não esquece disso. O Kildare, para mim, é Pinheiro. É Pinheirinho, acabou. E atrás do Kildare tem um cordão que some de vista. Então, isso é que é importante. É saber que as mãos estão ali, que as pessoas estão ali, que os corações estão ali, e que você está pronta a acolher ou pedir ajuda. É isso que é a nossa raça. É isso que é o nosso mundo. É gostar de gostar. Eu amo gostar dos outros. E não tenho vergonha nenhuma de dizer eu gosto demais de você. Ou também não gosto de você. Pior que é, né?
Então, isso faz a diferença entre as pessoas. É ser ou não ser. Essa é a questão. Ainda vou lá nos antigos, né? Apesar de toda a tecnologia, ainda vou lá atrás. Né, meu filho? Pois é, você gravou tanta coisa nossa. Criança, filho, você já tataravô também. Né? Vai. Então isso leva a gente a acreditar que a gente pode tudo. Pode, desde que você tenha uma coisa: amor e fazer com amor. Não adianta você querer empreender se não gostar do que faz. Você tem que gostar daquilo que você faz. Na cozinha, ama comida, porque você vai espalhar energia. E hoje, nesse século, nós só falamos em energia. O homem é energia pura, né? Então, eu trabalho com energia? Trabalho o tempo todo. Você está fazendo uma comida? Tá, você pode botar um veneno na comida sem saber. A sua energia negativa, que vai ali, o seu pesar, a sua raiva, guarda. Guarda no cofre e joga a chave fora. E faça bem feito, com amor, tudo que você for fazer. Vender, comprar, amar, se doar, tudo. Escrever. Né, meu filho? Então, isso aí somos nós. Essa energia pura que pulula aí no universo, pronta para dizer a Deus muito obrigado. Você fala de desenho, Photoshop, tirar tudo. Ah, meu Deus, ele sabe. Vamos lá.